Professor, olha só, os bolsonaristas seguem firmes no propósito de convencer o brasileiro, né, e também a comunidade internacional de que a gente vive no Brasil numa ditadura. Ontem, ao compartilhar um tweet do pseudojornalista Hélio Beltrão, o presidente do Instituto Mises Brasil, o deputado Marcel Van Hatten, tá aí o tweet, sentenciou, ele é bem claro, né? Ele fala o seguinte: o ditador Alexandre de Moraes faz o AI-5 parecer brincadeira de criança, leiam esse post, enfim, o post é super comprido, mas o que chama atenção é esse comentário e a gente fica tentando entender, né? É burrice, é histórica, é má fé, é método. Professor, ajuda a gente aqui a compreender. Vamos lá. Bom dia, Vivian, bom dia, William, bom dia, César, bom dia, audiência. Olha, excelente pergunta, Vivian. É justamente isto. É muito importante que nós saiamos da caricatura. Mas é difícil com alguns bolsonaristas, porque esse tweet, essa postagem, revela uma tal ignorância histórica que a primeira reação é simplesmente dizer: olha, trata-se de um deputado federal totalmente incapaz de ter qualquer compreensão da história recente do Brasil. Seria a primeira reação, mas seria uma reação equivocada, Vivian. Na verdade, do que se trata nesta postagem absurda é uma tentativa de direcionar a máquina de desinformação da extrema-direita não para o presente, mas para o passado. De fato, a extrema-direita tornou-se visível pela primeira vez no mundo no final do século XX, não a partir da década de 80 ou 90, com o negacionismo climático, ao qual muito rapidamente se associou o negacionismo científico, que explodiu durante a pandemia e que levou à derrota de Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro no Brasil. Ao mesmo tempo, não existe possibilidade da extrema-direita impor o caos cognitivo, que é fundamental para o seu avanço, sem o revisionismo histórico. É o que está em jogo, Vivian. O que está em jogo com este tweet é o revisionismo histórico que caracteriza o avanço da extrema-direita no Brasil e que tem alguns elementos muito sérios para serem discutidos. Eu não sei se eu sigo agora ou se a gente conversa mais um pouco e eu desenvolvo mais a ideia. Segue, professor. Segue, professor. É que como eu sou professor, eu fico com receio, que eu sempre falo muito. Eu me sinto constrangido. Professor, então, vamos combinar. Quando eu levantar assim o dedinho, professor, é porque aí a gente vai fazer o comentário aqui, tá bom? Vai lá. Vivian, então agora tudo ficará mais fácil. Vamos lá. Tá bom. O que foi o AI-5? Em primeiro lugar, para a audiência, ninguém é obrigado a saber. Foi o ato institucional de número 5, a ditadura militar brasileira, de 1964 a 1985, governou através de atos institucionais. Eram decretos impostos pelos militares para a sociedade, sem nenhuma possibilidade de discussão. Foram 17. Dos 17 atos institucionais, o mais draconiano, o mais sombrio, o de triste memória, é o ato institucional número 5. E por quê? Eu vou ler apenas 2 artigos do ato institucional. Só 2. É suficiente. Artigo número 5º. Diz... o artigo número 5º. Eu tinha separado aqui, só um minutinho, Vivian. Ele decreta a suspensão dos direitos políticos, todos. O artigo número 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus. E o artigo número 11, que é a famosa blindagem que os militares sempre querem fazer para os seus crimes. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional. O que isso quer dizer? Vamos decifrar para todos. É que o ato institucional número 5 fechou de vez o regime. Mas o mais importante, Vivian, que é um escândalo, ele colocou no texto da lei que o habeas corpus estava suprimido. O que é o habeas corpus? Literalmente, a tradução do latim quer dizer que tenhas corpo, isto é, que tenhas controle sobre teu próprio corpo, que tenhas direito de ir e vir, que o Estado não possa sequestrar o seu corpo e dele fazer o que quiser. Quando a ditadura militar aboliu o habeas corpus, o que aconteceu na prática, Vivian, é que adversários políticos do regime eram presos e ficavam incomunicáveis, sem que a família fosse notificada, sem que pudessem constituir advogado por, no mínimo, César, 30 dias. Nesses 30 dias de sequestro do corpo dos adversários, o que a ditadura dizia para todos os adversários políticos era: teu corpo a mim me pertence. Vou torturar-te e, se for o caso, vou matar-te. É o que aconteceu. O deputado Rubens Paiva, voltando do exílio, foi preso
nunca mais saiu da prisão. O corpo ainda hoje encontra-se desaparecido. O jovem militante de esquerda, Stuart Angel Jones, e o Rubens Paiva foi torturado pelo brigadeiro João Paulo Burnier. O jovem militante de esquerda, vou fazer um comentário sobre essa imagem. O jovem militante de esquerda, Stuart Angel Jones, foi preso e torturado brutalmente até a morte na base aérea do Galeão. Isto foi o ato institucional número 5. Veja, e estabeleceu censura prévia. Olha o que o Jornal do Brasil tentou fazer. Olha que genial aqui, olha no canto direito. Ontem foi o Dia dos Cegos. Estão vendo? E no canto esquerdo existe uma previsão da temperatura que diz que viveremos tempos sombrios. O ato institucional número 5 foi um instrumento mais brutal da ditadura militar. Foi um instrumento que permitiu estabelecer a tortura como prática oficiosa do Estado brasileiro. Não é oficial porque nunca foi assumida. Tornou-se oficiosa porque a tortura ocorria dentro das dependências militares do Estado brasileiro. Muitos foram torturados, assassinados e tiveram seus corpos ocultos, jamais entregues às famílias. Isso, ontem foi o Dia dos Cegos. Todas as pessoas do governo assinaram o ato institucional. Por exemplo, Hélio Beltrão, ministro do governo militar, o pai deste Hélio Beltrão. Jarbas Passarinho, que depois foi ministro da Cultura. Apenas uma pessoa se recusou a assinar o ato institucional número 5. O vice-presidente civil Pedro Aleixo, porque ele disse, e os que vivem em São Paulo hoje compreendem perfeitamente o que ele quis dizer, disse o Pedro Aleixo, não assinarei este decreto, este ato institucional, porque ele estabelecerá a ditadura. E o meu medo não são os generais, mas os guardas da esquina. Porque quando o arbítrio impera, a violência se dissemina. É o que nós vemos agora com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quando o arbítrio impera, a violência dissemina. Mas veja, Vivian, será possível que o deputado federal Marcel von Hatten não saiba disto que eu estou dizendo agora? É evidente que ele sabe, César. É evidente que ele não ignora, William. Do que se trata, então? Aí vem o pior de tudo. E isso interessa para o seu novo livro, César. Vem o pior de tudo agora. É um esforço de revisionismo histórico que tem 2 passos. No primeiro momento, quando a direita, uma jovem direita se articula na década de 90 e avança até o início do século XXI, apoiava-se a ditadura militar, mas faziam-se críticas muito rigorosas à ditadura militar. Por quê? Porque havia um princípio criado delirante pelo Olavo de Carvalho, segundo o qual, no momento da ditadura militar, houve um acordo. O acordo foi, os militares, a senhora ditadura militar, disse para os militantes de esquerda, vos darei a universidade, vos darei a cultura, vos darei o entretenimento, se pararem de lutar contra o regime. A esquerda, os militantes de esquerda aceitaram o acordo e a ditadura militar deu a cultura para a esquerda e ficou com a economia e com a política. Dizia Olavo de Carvalho, o resultado, a esquerda tomou o poder. Qual é a esquerda que tomou o poder, César? Fernando Henrique Cardoso e José Serra. Uma esquerda fervorosa, como sabemos, né? Uma esquerda privatista. Pois bem, essa ideia tornou-se popular e difundiu-se através de uma produtora audiovisual, a Brasil Paralelo, que em 2019, Vivian, acredite, produziu um documentário. Qual era o protagonista do documentário? O Olavo de Carvalho, que falava essas coisas. Qual era o título do documentário? O título do documentário tudo explica do Marcel von Hatten. O título é 1964, 2 pontos. O Brasil entre armas e livros. Qual era a ideia fundamental do documentário? Uma narrativa muito poderosa, embora totalmente falsa, é muito poderosa, é repetida hoje, César, por todas essas pessoas. Qual é a narrativa? Em 1964, as Forças Armadas venceram a Batalha das Armas. Palma para as Forças Armadas. Impediram que o comunismo dominasse o Brasil. No entanto, ganharam uma batalha, mas perderam a guerra. Por quê? Porque a verdadeira guerra está nos livros e não nas armas. Isto é, os militares perderam a guerra cultural. A esquerda impôs sua hegemonia e tomou o poder. Não pelas armas, mas pelos livros da escola, no teatro, nas redações da imprensa brasileira. Agora, veja que sintomático. Mudemos o título. 2018, 2 pontos. O Brasil entre urnas e livros. É uma descrição exata do princípio do governo Bolsonaro.
A vitória eleitoral é apenas um passo, não o mais importante. O que de fato interessa é a guerra cultural, que foi o que dominou o governo Bolsonaro até a pandemia. Esta, então, é a narrativa que... Pode continuar, professor. Deu uma pequena travada, mas já voltou. Então, se nós pegarmos o mesmo título e mudarmos, 2018, 2 pontos, o Brasil entre urnas e livros. O documentário do Brasil Paralelo, que já foi visto por aproximadamente, William, 30 milhões de pessoas. É um documentário historicamente todo falso, mas é uma narrativa poderosa, e essa narrativa define, é um retrato acabado do governo Bolsonaro. 2018, 2 pontos, o Brasil entre urnas e livros. A vitória eleitoral foi apenas um passo, uma batalha, mas o que realmente importa é a guerra pelos livros, a guerra cultural. Agora, 2024, Michele Bolsonaro no trem elétrico, 2024, 2 pontos, o Brasil entre as urnas e o púlpito. A batalha eleitoral será apenas uma batalha, é vencer, como ela disse, no município, no estado e na nação, mas a verdadeira guerra é a batalha espiritual. Então, o que eles estão fazendo, Vivian, nessa postagem do Marcel von Hatten, há muito mais do que ignorância. Há uma perversa maneira de tentar reconstruir o passado. E essa jovem juventude de direita que surge nos anos 90 e nos anos 2000, apoia a ditadura militar, mas critica. Por quê? Porque abraça inteiramente a famosa frase do Jair Messias Bolsonaro da década de 90, quando ele dizia: a ditadura militar fracassou. Por quê? Porque matou pouco. Ele dizia: tinha que matar pelo menos 30 mil. Então, nessa postagem do Marcel von Hatten, existe essa estratégia de desinformação do passado para construir uma falsa ideia e para apoiar uma solução que não seja política, mas que tenha como base a violência física. E que levou o Nicolas Ferreira, William, a começar a produzir um romance proustiano. Imagina o Nicolas Ferreira escrevendo um romance à la Marcel Proust. O romance se chamaria Em Busca da Testosterona Perdida. Ai, gente, o professor é genial, né? Leiam os livros do professor, que tem sempre muitas figuras de linguagem ligadas à literatura, uma das especialidades do professor Castro Rocha, sempre muito bom. Eu quero dar 2 dicas culturais, porque eu sempre acho que contra a ignorância, a gente tem que usar a educação, o conhecimento, né? Tem 2 podcasts agora acontecendo em todas as plataformas, um da Folha de São Paulo, chamado A Ditadura Recontada, e outro da CBN, que conta a história do Minhoca, do Vanuc Leme, um militante, estudante de geografia que foi assassinado e morto pela ditadura, e é sempre importante. Isso que o professor fala pra gente é fundamental sobre recontar a história. Eu ontem fiz uma pergunta para o deputado, que ele obviamente não respondeu, se ele tinha sido torturado, se introduziram um rato dentro do ânus dele, como faziam com as mulheres na época da ditadura, colocando ratos vivos dentro da vagina das mulheres, se tinham estuprado ele na frente dos filhos, se tinham batido nele quase até a morte e se mataram algum deputado do partido dele e desapareceram com o corpo. Ainda tem gente hoje buscando os ossos dos seus desaparecidos para poder enterrar. O deputado obviamente não respondeu, mas acho que tem a ver com isso, né, César? Eu fiz um post, esse post deu muita repercussão lá no Twitter ontem, e aí vários bolsonaristas, vários defensores desse regime vieram perguntar: mas cadê os fatos, contra os fatos? Não, o seu professor de história que te falou isso tem áudio do Superior Tribunal Militar falando sobre tortura, reconhecendo que a tortura, que os assassinatos políticos aconteceram. Mas aí, professor César, Vivian, quem está assistindo a gente entra nessa loucura da dissonância cognitiva coletiva que o bolsonarismo enfiou a gente. Os fatos não importam mais. Eu mostrei para as pessoas, cara, tem áudio do Superior Tribunal Militar, ou seja, os militares assumindo que teve tortura e assassinato político. Mas aí a realidade passa a importar menos do que a versão, né, professor e César? Eu tive um... Vai, professor. Não, César, escuta, por favor. Eu tive um professor que chama Matias Spector no curso de Relações Internacionais da FGV, e o Matias Spector encontrou documentos de instituições estadunidenses dando conta de como a tortura era uma prática, além de recorrente, absolutamente endossada pelos ditadores na ocasião, por todos eles, né? Então, todas as lideranças
todos os ditadores que passaram pelo comando da nação nesse período estavam cientes de que a tortura era praticada, de que assassinatos estavam sendo praticados e foram condescendentes com esse processo. Agora eu gostaria de te ouvir, professor, porque essa fala, o Van Hatten vem sistematicamente, ele continua demandando um golpe de Estado. Ele estava no Congresso com um militar e ele estava incitando esse militar, depois o militar se saiu de uma forma bastante articulada, deu uma resposta à altura, mas ele estava dizendo que os militares são covardes, que eles não têm coragem, que eles foram humilhados, e ele está ativamente incitando uma revolta militar contra os poderes constituídos. Como a gente sabe, no ordenamento jurídico, isso é crime. Depois essas pessoas vão reclamar de censura, que eles estão tendo as suas opiniões políticas censuradas. O próprio Nicolas, quando ele diz que a gente precisa de homens com mais testosterona, a despeito da piada pronta que isso traduz e do quanto a gente brinca com isso, ele vai ao encontro disso que propõe o Van Hatten, do que propõe o Silas Malafaia, do que propõe a Michelle Bolsonaro quando ela diz que agora a gente vai misturar religião e política sim. O que ele está dizendo é que as Forças Armadas precisam ser enérgicas para agir contra os poderes constituídos. A meu ver, pelo menos, essa é a leitura daquilo que ele diz quando ele diz que o Brasil precisa de homens com mais testosterona. Ou seja, o bolsonarismo continua receitando o golpe, né, professor? Isso não parou. É isso mesmo, a articulação golpista continua, César. E o comentário do William seu agora me permitem articular o segundo passo da extrema-direita no Brasil. Esse é bem assustador. Então, no primeiro momento, a direita, que se converte em extrema-direita bolsonarista, apoia a ditadura, porque evitou o comunismo, mas a critica, porque ela não teria sido suficientemente rigorosa e não teria eliminado a esquerda de vez. Essa é a crítica dos anos 90, dos anos 2000, articulada pelo Olavo de Carvalho e tornada popular pelo filme da Brasil Paralelo. Nos últimos 2 anos, César, há um movimento novo que esse me surpreende bastante. É um movimento que consiste em tentar provar que a ditadura militar no Brasil, Vivian, acredite, foi um governo de esquerda e que Ernesto Geisel era um militar de esquerda. Por quê? Porque eles fazem uma espécie de checklist. Então, assim, governo de direita, privatização absoluta. Governo de esquerda, criação de estatais. Governo de direita, privatização das escolas. Governo de esquerda, apoio à educação pública. E fazem toda essa lista, essa lista radical de uma espécie de escola austríaca mal assimilada e concluem. E é um movimento cada vez mais forte, César. Concluem que a ditadura militar no Brasil foi de esquerda. O que eles querem de fato dizer com isso? É muito claro. Quer dizer, não é tão claro assim, me custou trabalho para entender. É que, no fundo, nessa atribuição absurda, historicamente falsa, de uma perversão completa, nessa desinformação voltada para o passado, do que se trata? Do que se trata é de glorificar um outro modelo, o modelo que eles querem impor no Brasil do século XXI. Qual é o modelo? Seria o modelo de uma ditadura militar, portanto sanguinária, portanto que tortura, assassina e oculta corpos dos adversários políticos, ditadura militar brasileira, perfeito, fez tudo isso. Mas que, além disso, retira o Estado de todas as funções sociais, privatiza tudo que for possível, suprime todos os direitos do trabalhador, porque existe a repressão forte dos coturnos e das armas. Torna a aposentadoria uma quimera, porque a privatiza. Voucheriza toda a economia. Que modelo é este, César? Chile do Augusto César Pinochet. William, Vivian, o modelo do Marcel Van Hatten, quando eu descobri isso eu fiquei escandalizado. O modelo do Marcel Van Hatten, a razão pela qual ele critica a ditadura militar brasileira, a razão pela qual ele exige golpe dos militares brasileiros, é porque o modelo dele é o Chile do Pinochet. E do Paulo Guedes. Agora, como é que nós podemos mostrar isso de maneira clara, William? Qual é o grande ídolo dessa turma? Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um fantoche
O Bolsonaro foi alguém que permitiu, que levou a convergência, cujo carisma permitiu chegar ao poder através do voto. O verdadeiro ídolo desta turma, vocês concordariam que é o Paulo Guedes? Não é o Paulo Guedes, William, o verdadeiro norte? Vivian, quando o Paulo Guedes voltou de Chicago, onde ele fez um doutorado, como eu sempre faço questão de recordar, com bolsa do CNPq, quando o Paulo Guedes voltou de Chicago, passou pouco tempo no Brasil, sentiu-se fora de lugar e viajou para trabalhar num país da América Latina, onde, diz ele passou os melhores anos de sua vida. Que país foi este? O Chile, do Augusto César Pinochet. O projeto do Paulo Guedes para o Brasil era o projeto de pinochetização do Brasil. Por isso, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, sempre diz: nunca seremos uma Suíça, mas podemos um dia nos tornar um Chile. Então, o que está por trás, Vivian, desta postagem historicamente absurda, perversa, cruel, desumana do Marcel von Hatten, o que está por trás é um modelo de governo. Qual é o modelo? É a ditadura sanguinária militar do Chile. É isso que está em jogo. Perfeito, professor, perfeito nos dois sentidos, né? Nós estamos aqui na sincronia e no comentário. Arrasou, sempre muito bom recebê-lo por aqui. Professor, obrigada, quero agradecer. E a gente na semana que vem vai seguir nesse papo que foi muito bom, viu? Um abraço, muito obrigado, pessoal. Boa semana, trouxe essa reflexão, a gente vai ficar aqui com isso na cabeça, professor. Um abraço, querido. Abraço. Obrigado.